Beleza, só para ver o número, 8 pessoas aí presentes. Então, vamos lá. Bom, então a gente falou do planejamento de fármacos antistamínicos, né? A gente está falando que a estrutura básica, ou a gente vai dizer assim, o esqueleto da estrutura do antistamínico, né? A estrutura típica, de um antihistamínico, né? De uma substância que vai combater aí, ou que vai competir ali para ligação com aquele receptor, seria então, né, teria então essa conformação, né? O ar, que tipicamente são anéis aromáticos, né? Os As aqui, os dois As. Esse X aqui que vai ser algum elemento variável, né? Eu tenho um espaçamento que normalmente está relacionado aí com dois carbonos, né? E que pode às vezes ter mais do que dois carbonos, né? Esse N aqui pode variar, então vai de 2 a 3 carbonos aqui, tá? Esse N aqui pode variar. Então, CH2 em sequência. E aqui um nitrogênio, né, que está na forma catiônica, então presença de uma carga positiva, né, está ligado ao hidrogênio e dois grupos R, né, que vão ser substituintes aí também diversos, e mais a essa cadeia que é a principal. Então isso faz com que ele esteja com 4 ligações, né, se ele estiver com esse hidrogênio ligado, ele vai apresentar então carga positiva. Tá? Geralmente o nitrogênio tem um par de elétrons livres aqui, então faz essa ligação com o hidrogênio, apresentando, entretanto, essa carga positiva. Beleza, então essa é a estrutura típica, né? Muito bem. Eu tenho aí normalmente grupos aromáticos, né, que são covalentemente ligados aí ao X. Então, normalmente o que vai ser encontrado, inclusive esse A aqui é diaromático, né, para poder lembrar isso. Então, o grupo substituinte em X, né, dita a classe do antihistamínico. Então, esse grupo aqui que vai estar substituindo é que vão me dizer da classe dos antihistamínicos. Então, eu tenho lá as etileno-diaminas, né? No caso, o substituinte, o X aqui, né? É um nitrogênio, e eu tenho dois grupos aromáticos, então essas são as etileno-diaminas. Por que diaminas? Porque tem uma amina aqui e para cá, né? Então, dois nitrogênios. Beleza. As etanolaminas, né? Aqui eu tenho um éster, um oxigênio, então, fazendo essa ligação. Então, a difenidramina, da qual também, né, em associação, um sal dela vai dar origem também ao famoso Dramin também, né? Então, é importante lembrar isso, né? O que eu tenho que saber dessas classes, né? Eu tenho que saber qual que é o meu grupo substituinte, né? Ou quem que é o meu substituinte, para poder, então, lembrar aqui do X, né, que é o mais importante aqui para poder eu entender. Eu tenho ainda, né, os alquilavídeos, que são, aqui é um carbono mesmo, então vai estar substituindo dois grupos aromáticos, e tem normalmente, né, aqui é a clorfeniramina. A dexclorfeniramina, então a ausência dela, tá? Esse cloro. As piperazinas, né? Eu tenho um anel piperazínico aqui. Ela recebe esse nome porque esse anel de 6 membros com 2 nitrogênios, né, na posição para, né? Ou seja, um oposto ao outro aqui. Só para lembrar, não sei se vocês viram isso em química orgânica, mas eu tenho, né, as posições. Então, se eu contar desse aqui como inicial ou desse, tanto faz, né? Aqui, essa primeira posição orto, essa é a posição meta e essa é a posição para. Então, aqui está em oposta, né, no anel de 6 membros aqui, seria então a posição para. Então, quando eu tenho um anel de 6 membros não aromático, com 2 nitrogênios aqui, esse é um anel piperazínico. Então, as piperazinas estão, né, tem essa característica. Então, além do grupo N aqui, né, ser um nitrogênio,
esse espaçamento aqui é feito em um ciclo, né? Então, aqui, né? Aí a gente falou que pode ser 2 ou 3 carbonos, né? Então eu tenho um carbono, 2 carbonos, mas eles estão, né? Ainda tem mais um nitrogênio aqui, se eu olhar aqui em cima, né, que formaria que não seriam 2 carbonos distanciando a mesma estrutura. Muito bem, e tem os policíclicos, né? Os policíclicos, então, são aqueles que têm mais de um ciclo substituindo. Aqui, normalmente, é o nitrogênio, aquele X, e as substituições, elas estão formando, né? Eu tenho 2 anéis benzênicos aqui, e no meio, fazendo a ponte entre eles, aqui tem um enxofre, que fecha o ciclo aqui com esse nitrogênio. E essa daqui é a prometazina, né? Prometazina, que é muito utilizado ainda hoje, não com finalidade antistamínica propriamente dita, mas principalmente com finalidade sedativa, né, que tem uma atividade sedativa muito grande. Então, a gente estava falando, né, que em relação à estrutura-atividade, né, a quiralidade, quando eu tenho esse X aqui, ele é quiral, né, estão lembrados do que é um átomo quiral ou um centro quiral, né? Isso aí vai poder falar sobre a potência desse fármaco. Se esse for, né, um enantiômero, né, do tipo S, né, pode ser S ou pode ser R, né? R é o rectus, né, ou seja, aquele que está no sentido horário, e o S no sentido anti-horário. Então, se esse enantiômero for do tipo S, geralmente ele é o eutômero. O que é um eutômero? O eutômero é o enantiômero, que faltou os Os aqui em todos, né? É o enantiômero que vai fazer, vai ter atividade, tá? Os substituintes, né, aromáticos, né, eles vão interagir com o receptor através de interação de Van der Waals. Então, é uma força fraca de ligação. Lembrando que a ligação, ou o grupo que vai se ligar mais fortemente aqui, por uma ligação iônica, né, é o nitrogênio aqui, quando ele está protonado. Muito bem, os substituintes aromáticos também podem conferir maior lipofilia, o que vai fazer com que esses fármacos passem mais facilmente, por exemplo, barreiras, né, hematoencefálica, ou mesmo, né, tem uma absorção, uma distribuição mais ampla no organismo. Okay? Se esse antistamínico for, então, um antistamínico que visa a ação central, né, ele vai ter uma importância aí, né, essa lipofilia, vai ter uma importância grande para poder ajudar a passar na barreira hematoencefálica. Só voltando aqui, a prometazina, por exemplo. A prometazina é um fármaco, como eu disse, ele é usado como sedativo. Consequentemente, é um fármaco que vai necessariamente precisar de passar a barreira hematoencefálica, né? Tanto é que ele hoje tem pouquíssimo uso na forma como antihistamínico, mas inclusive ele fica dentro do meu armário de controlado, de medicação controlada, porque a maior parte das receitas que vem para mim são as receitas da portaria 344, e a prometazina não está na portaria, mas ele está fazendo parte dessas prescrições. Tá? Então ele passa, olha só, ele tem 2 anéis benzênicos e mais um outro ciclo com enxofre aqui. Então, sempre que vocês virem um enxofre, pode saber que o enxofre ele, né, vai conferir também lipofilicidade ao fármaco, né? Então, se vocês lembrarem lá daquelas substituições que a gente fazia, por exemplo, quando eu pegava lá por aquela equação lá de Hansky, né? Se eu tivesse um oxigênio aqui, né, esse oxigênio formaria o ciclo do mesmo jeito, mas ele seria menos lipossolúvel. Eu fiz uma substituição, coloquei um enxofre, e esse enxofre, então, vai conferir muita lipofilicidade a esse composto. Então, ele passa facilmente a barreira hematoencefálica. Um outro exemplo que a gente pode dar disso aqui também é nos barbitúricos, por exemplo, né, o fenobarbital. Os barbitúricos, eles são fármacos que são utilizados para, né, transtorno do sistema nervoso central. Consequentemente, tem que passar a barreira hematoencefálica.
Agora, tem uns que passam muito rapidamente, como é o caso, por exemplo, dos tiobarbitúricos. Tio, esse prefixo, significa que eu tenho, então, um enxofre na molécula. Eu substituí o oxibarbitúrico, eu pego onde tem o oxigênio, substituo por um enxofre e eu aumento a velocidade com que esse fármaco passa a barreira hematoencefálica. Então eu falo que aqueles fármacos, os barbitúricos, por exemplo, de ação ultra curta e ultra rápida, porque eles não, tem gente que, não sei se alguém aí de você já fez alguma cirurgia com anestesia geral, né? Na anestesia geral, o que acontece? O cara, muitas vezes, coloca lá a seringa lá no catéter lá e tal, e fala assim, olha, conta até 10 para mim, de trás para frente. A pessoa vai e ele começa a injetar. Então, usando, por exemplo, um tiopental, a pessoa raramente consegue chegar no 8, né? Então, de tão rápido. Então, às vezes, o conteúdo que está ali na agulha já é suficiente para poder causar já a sedação, aí, no caso, a hipnose do paciente. Então, o enxofre ele confere muito, muita lipofilicidade. Então, prometazina, então, é um fármaco que, só de olhar para ele aqui, dessa substituição, eu sei que é um fármaco muito lipossolúvel e que é um fármaco que provavelmente vai atuar no sistema nervoso central. Beleza? Muito bem. As unidades passadoras são geralmente não substituídas e compreendem de 2 a 3 carbonos. Pode ser um anel, como a gente viu ali na piperazina, né? A piperazina ela está, então, espaçando esse fármaco, esses grupos, de uma maneira diferente, mas que mantém a distância lá de 2 a 3 carbonos. Né? Muito bem. O grupo amino, então ele tem um pK, como é um fármaco, a gente já pode até dizer, são fármacos que são bases fracas. Consequentemente, eles vão ter pKAs, geralmente na faixa de pH básico, né? Então, geralmente, ele vai se encontrar na forma catiônica. Por quê? Porque o pH do nosso plasma é de 7,4. Né? Se a gente usar lá a equação de Henderson-Hasselbalch, a gente vai ver que a maior parte vai se encontrar na forma ionizada. Né? Então, isso daí já, teoricamente, vai dificultar um pouco a passagem. Então, o que vai determinar, o que vai acabar determinando essa lipofilicidade vai ser basicamente os grupos substituintes aqui no X, né? Os aromáticos aqui. Então, geralmente ele vai encontrar-se protonado, ou seja na boca com pH de 6, seja no estômago de pH de 1, seja lá no intestino com pH 8, ele vai ter uma grande, no colo, ele vai estar, uma grande parte dele ainda vai estar na forma ionizada. Né? Então, o que determina a absorção, a distribuição desse fármaco, vai ser basicamente os outros substituintes presentes aqui. Tá? Tanto aqui quanto aqui. Mas esse ponto, como eu já tinha falado hoje aqui também, é o grupo catiônico, ele é essencial, pois ele é que vai facilitar, ele que vai possibilitar a ancoragem da ligação dos receptores, nos receptores aí H1, e nos outros receptores também, tá? Através de interação aí, íon-íon, no caso, a ligação iônica, com o ácido aspartico na posição 107, de forma semelhante ao que acontece com a própria histamina. Bom, as aminas terciárias normalmente têm maior atividade antihistêmica, ou seja, antihistamínica. Tá? O grupo amino é geralmente substituído por pequenos grupos alquilos, tipo metil, então esse R aqui é um metil. Ele não pode ser um grupo muito volumoso. Por quê? Se ele for um grupo muito volumoso, a tendência é que ele atrapalhe a interação dessa amina. Tá? Se eu tiver um grupo muito grande aqui,
ele vai ocupar espaço e vai dificultar a interação de íon-íon, né, que aconteceria aqui com esse nitrogênio. Tá? No caso da cetirizina, da fexofenadina, né, ambos têm, né, esses antistamínicos, são de segunda geração, e tem uma cadeia longa, mas é uma cadeia flexível, que se dobra, né? E com isso evita essa interação estérica aí nessa região. Tá? Beleza. Então, de antistamínicos, né, dessa parte aí era isso.